ok, a gente sabe, vou pedir, o professor vai explicar aqui, não se mexe em coisa de acumulador que ele pode entrar em estado de estresse, ansiedade, um monte de coisa. Mas você está procurando essa pessoa, você não vai mexer em tudo? Eu já botar a casa para baixo para tentar descobrir. O professor, explica para a gente o perfil de um acumulador e vamos tentar fazer uma investigação psicológica aí. Uhum. O transtorno de acumulação, que é o nome técnico que a gente vê nos manuais psiquiátricos, está lá no DSM-5, é um transtorno realmente muitas vezes associado com ansiedade. Então, aqueles objetos acabam tendo esse valor pessoal de segurança, de conforto para a pessoa, e aí mexer nisso é realmente algo muito complicado. Eu não tenho mais informações sobre o perfil dela para comparar, mas eu já conheci pelo menos um caso de um casal em que um era acumulador e o outro não. Inclusive, isso era uma fonte de estresse muito grande entre os dois. Então, ela queria mexer, queria jogar aquilo fora, ele não deixava. E isso torna possível, imaginável, embora difícil, contra-intuitivo, um cenário de uma casa em que um seja e o outro não, e a coisa tenha chegado num patamar assim. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que o transtorno de acumulação ele tem uma base genética entre moderada e grande. Tá? Então, se você é filho de acumulador, alguma coisa assim, as suas chances são razoáveis, pelo menos. Mas a gente sabe também que outros fatores podem levar uma pessoa a ser acumuladora. Estresse, traumas, ansiedade. Inclusive, tem uma coisa que a gente chama de comorbidade, que é quando a pessoa tem mais de um transtorno ao mesmo tempo. E a gente sabe que aumenta a chance da pessoa ser acumuladora se ela tem algum transtorno ligado à depressão, ansiedade, toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. Então, é um transtorno multifatorial, várias coisas podem estar afetando. Só que uma vez que ele acontece, realmente demanda uma atenção, uma compreensão, um acolhimento, porque é muito difícil. Aquilo ali dá segurança para a pessoa e é considerado transtorno não só porque é esquisito, porque a gente tem muito essa tentação cultural, até tem um histórico aí para justificar isso, de patologizar coisas que são esquisitas, que são diferentes. E nesse caso a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente só considera uma coisa um transtorno se ela causa prejuízos para a pessoa e ou para as outras próximas. E o transtorno de acumulação ela causa uma série de transtornos, não só no convívio, mas questões de saúde, de higiene, né, econômicas também, porque a pessoa pode comprar um monte de coisa que não precisa, só porque Fica só está... acumulando, né? vai só acumulando. E muitas vezes como uma forma de lidar com uma ansiedade que existe ali. Então, mas quando a gente para pensar, né, nesse transtorno, né, o acumulador, ele não tem aquela característica da desordem completa, ele vai só amontoando. Uhum. Pelo menos é o que eu vi. Eu não tenho tantas referências como você. Eu não sei se existe um acumulador organizado. Então, de novo, é bom até por causa do seu resgate da coleção, da questão da coleção, esse aspecto da patologia dele ser algo que atrapalha. No caso do colecionador, não atrapalha, normalmente. Né? Se começar a atrapalhar, se a pessoa começar a ter prejuízo por causa disso, está gastando dinheiro que não tem para fazer a coleção dele, aí vira uma outra coisa, a gente pode conversar. Mas o colecionador típico não vai ter esse problema. E no caso do acumulador, vai começar a ter esse problema justamente porque já começou a invadir outras áreas da vida. Né? Então, ela pode até começar de forma organizada. A gente vê alguns casos assim, em que a pessoa começa a colocar organizadinho, tem um armário ali, se precisar de uma peça para consertar algum eletrodoméstico, tem esse aqui. Eu achei ali, o vizinho jogou fora uma mangueira, a mangueira tá novinha ainda, tá filezinho ainda, tá aqui a mangueira se precisar um dia. Só que como esse comportamento ele não é motivado pelas coisas em si, e sim pelo amparo psicológico que aquilo dá, a pessoa vai trazendo mais. Então a coisa pode começar organizada e descambar. Mas a base, o alicerce do que virá ser um acumulador já está ali. Eu lembro até que em frente mesmo à produtora, é que essa pessoa já faleceu, e tudo mais, a gente tinha uma casa que ela vivia em um caos. Ela também vivia com muitos animais, dormia no meio de fezes de animais. Assim, quando a gente foi ver as fotos, a gente vê um pouco pela fachada externa, era insalubre. Como aquela pessoa conseguia viver dentro daquele ambiente de acumulação de coisas que ela vai catando, que não tem a menor necessidade na rua, e vai levando para dentro de casa. E quando a gente olha para as fotos, né, da casa do Richard, como que essa mulher estava ali dentro e não se incomodava com aquela acumulação? Porque a acumulação gera muita desordem. É difícil ela não ser acumuladora, professor. É contra-intuitivo pensar. Eu só estou te dizendo que existe precedente. Uhum. Então, pode acontecer, a gente tem que ver como que era essa relação dos dois, a gente não vai ter essa informação.
Mas é possível, embora casais de acumuladores, tal, isso também é bastante possível. Foi muito legal você destacar o aspecto social, cultural, porque transtorno de acumulação, como quaisquer outros transtornos, é uma coisa, tem muitos elementos ali, geralmente a gente tem os 3 pilares, né? O lado biológico, o lado psicológico, que é individual, único, e o lado social. Então, se a gente só pega um desses, só considera, por exemplo, o lado psicológico, sabe que existe o transtorno de acumulação, vê a pessoa com um monte de coisa, é uma acumuladora. Mas a gente tem que considerar o contexto, a gente tem que considerar aspectos históricos. Então, você mesma falou dessas condições econômicas que podem motivar as pessoas a guardar. Eu lembro dessa história de guardar barbante, eu lembro que minha mãe fazia isso, eu lembro que minha avó fazia isso. E quem não tem um sacolão em casa cheio de sacola de supermercado que atira a primeira pedra. Mas tem uma outra questão aqui, meu amigo perito, que como que ele entrou naquele buraco, que é um cubículo, atrás de um armário, e foi fechando tudo, passando mal. E não é um lugar que uma pessoa que está passando mal vai querer se enfiar. É estranho esse lugar. Teve um caso que faz muitos anos eu participei, que era justamente de uma acumuladora. Os vizinhos sentiam um cheiro muito forte do apartamento dela, mas muito forte. No quarto dia, a polícia entrou, encontrou nada. No outro dia, a polícia voltou. Era tanta roupa, era tanta caixa, só que a vítima ela estava embaixo de 1 metro de roupas. E aí, a investigação se abriu para ver como que ela, se foi no caso, um suicídio ou acidente, como que ela conseguiu se colocar abaixo de 1 metro de roupa. E por que a polícia achou? Porque no meio das prendas, das vestes, a mão dela estava para fora. O restante do corpo é extremamente, certo, putrefacto, né, porque era um local quente, certo, um pouco úmido, então começou a proliferar. E aí a investigação era justamente isso. Existiria alguém que quisesse matar ela? Porque essa divergência, como que ela se colocou nessa posição? Se ela tentou se matar, se foi um acidente, como que ela estava abaixo de 1 metro de roupas? Ou será que alguém matou e colocou lá embaixo para ninguém sentir o fedor, o mau cheiro, certo, da putrefação? Nesse caso do Richard, eu vejo aí uma convergência, certo? Como que ele se colocou lá dentro, até porque Jennifer fala isso, que não foi fácil chegar lá, que ela teve que abrir o armário, certo? E ela teve meio que subir, não é que ele abriu o armário, abriu a porta, ele estava aí. Ela teve que tirar roupas dela. Ela fala no depoimento dela que ela teve que tirar roupas dela e aí depois que ela retirou um monte de coisas, ela conseguiu observar, certo? No caso Richard. É estranho, certo? Como que ele foi, certo? Se posiciona, monta toda uma cena, certo? Para que ninguém possa encontrar ele, fecha a porta, coloca um monte de coisas por fora da porta para posteriormente se suicidar. É muito estranho. Então, desse ponto de vista, você tem razão. É uma cena típica, né? Uma dinâmica típica de alguém que queria se suicidar.